Boa tarde a todos. Vamos dar início agora à sessão da tarde, onde a ideia inicial seria tratar do caso latino-americano, enquanto a parte da manhã foi tratada desde o viés europeu e norte-americano. No entanto, houve uma pequena modificação na programação, porque o mexicano Jaime Preciado, ele não conseguiu chegar. Na verdade, a Aeroméxico, a companhia, cancelou o avião, mudou os horários, de forma que ele só vai chegar à noite. Então, ele vai estar presente na mesa de manhã. Tá? Então, eu vou começar passando a palavra para a professora Maria Regina Soares de Lima, do IUPERJ, em seguida para a Mônica Salomão, mantendo aqui a ordem da mesa, e depois os comentários serão feitos pela professora Mônica Rista. Antes de cada um, eu vou mais ou menos passar o currículo. A professora Maria Regina Soares de Lima é professora do Instituto de Estudos Sociais e Políticos da Universidade do Rio de Janeiro, o IESP-UERJ. Ela foi professora do Instituto Universitário de Pesquisas do Rio de Janeiro, o IUPERJ, e aqui da Pontifícia Universidade Católica do Rio, no IRI. Ela possui doutorado em Ciência Política pela Vanderbilt University e é autora de diversos livros e artigos sobre política externa brasileira, política latino-americana e integração regional, em revistas nacionais e internacionais, como International Affairs e JP Global Edition. Eu passaria agora, em princípio, a gente tinha programado meia hora para cada palestrante, mas como o professor Preciado não pode estar presente, se o palestrante ultrapassar um pouquinho, a gente tolera uns 10 minutinhos mais aí para cada um. Obrigada. Obrigada, Mônica. Miriam, desculpa. Miriam, perdão. Eu lamento não ter estado hoje na parte da manhã, mas eu dava aula na parte da manhã e, infelizmente, então, não sei exatamente as questões que foram debatidas no que seria a sessão dedicada a Estados Unidos e Europa, né? E hoje seria a sessão dedicada à América Latina. Eu vou falar mais da perspectiva da política externa brasileira, mas eu acredito que as mudanças, digamos assim, quase que na natureza da política externa, elas são gerais, porque elas são fruto, me parece, de transformações de natureza estrutural. Eu acho que a principal delas, sem entrar muito em detalhe, é a própria ideia de globalização, no sentido de, não só no sentido econômico, mas no sentido de interpenetração, né? E no sentido de que digamos assim, da instantaneidade dos eventos e participação dos atores. Hoje, a política externa muitas vezes é feita na televisão, né? Ela é feita num evento, a televisão é tudo online, on time. Enfim, isso evidentemente tem implicações do ponto de vista da natureza da política externa. Eu acho que ela não pode mais ser pensada no sentido clássico da diplomacia, né? E isso talvez coloque alguns problemas de natureza mais metodológica, conceitual. Então, afinal de contas, o que é a política externa, né? Porque ela tinha um lugar muito claro do ponto de vista teórico e do ponto de vista metodológico. Eu acho que a sugestão da Letícia, na organização desse seminário, de pensar a política externa como uma política pública, é uma maneira, vamos dizer assim, da gente poder lidar com o problema, né, e criar uma forma de entender essas mudanças e, mais que tudo, uma forma de, vamos dizer assim, ancorar a política externa num determinado campo de análise teórica e pesquisa empírica. No caso do Brasil, eu
eu vou entrar menos na discussão substantiva, no caso do Brasil, mas eu acho que tradicionalmente, né, tem dois argumentos que se fazem para o caso brasileiro, que dizem respeito. Primeiro, a ideia da continuidade da política externa. E o segundo, a ideia do insulamento burocrático do Ministério das Relações Exteriores, que é a agência que executa a política externa. Porque, constitucionalmente, a política externa, no caso do Brasil, ela seria, digamos, a sua origem seria o Poder Executivo, o presidente. O Itamaraty tem a delegação da Presidência da República para essa tarefa. Evidentemente que, tendo em vista certas peculiaridades do Brasil, na sua formação histórica e mesmo na sua política externa, um país que tradicionalmente, como qualquer país grande, né, é muito voltado para dentro, inwards orientation, né, a política externa acabou sendo, digamos assim, ficando na mão do Ministério das Relações Exteriores, né, do Itamaraty, como tradicionalmente é referido esse ministério. Isso não quer dizer que mudanças não possam ser, não tenham ocorrido. Eu acho que as mudanças decorrem, no caso da política externa, de transformações que são gerais, do ponto de vista não apenas sistêmico, do ponto de vista regional e do ponto de vista nacional, né? No caso nacional, acho que o mais importante do Brasil talvez seja a redemocratização, né? Então, a questão do insulamento burocrático, acho que é uma questão que eu gostaria de deixar para o final, e pensar também como é que outras políticas públicas também podem ser insuladas, né? Nós sabemos, por exemplo, o Banco Central é uma agência bastante insulada, né, do ponto de vista até do controle democrático. Mas, enfim, então, eu acho que essa questão eu gostaria de deixar um pouco para o final. E a questão da continuidade, eu acho que talvez essa já está resolvida. Acho que o discurso da continuidade foi muitas vezes feito e, de certa forma, alimentado pela própria narrativa do Itamaraty, né? A cada nova iniciativa, a cada mudança essa mudança sempre foi apresentada como algo que remetia à tradição, né? Enfim, eu acho que é difícil pensar que uma política externa não muda. É evidente que não existe continuidade. Ela muda porque mudam os atores e muda o sistema internacional. Então, seria um pouco seria uma política externa paramétrica, que ela não mudaria. Então, também, de novo, é uma hipótese que talvez não faça mais sentido, né? E eu acho que a agenda, também já vou falar sobre isso, a agenda de estudo da política externa, no caso do Brasil, ela mudou, né? Isso é muito importante. Eu acho que esse seminário, de alguma forma, ele traduz essa mudança da agenda, mudança da natureza da política externa, da agenda dos atores, etc. E, portanto, a agenda de pesquisa, evidente, né?